Olá, turma dos quartos anos. Aqui é a professora Rose. Nós vamos para mais uma aula de geografia. Estamos na unidade 5 do nosso livro e vamos concluir o capítulo 1 da unidade 5, onde nós estamos vendo sobre o relevo terrestre. Nós vamos estudar as principais formas de relevo. Eu peço que vocês abram o livro na página 100, por favor, para que a gente possa compreender quais são as principais formas de relevo com essa videoaula, tá certo? Vamos lá? Bom, aqui nesta página nós temos as principais formas de relevo e nós temos uma imagem aí que mostra as formações do relevo no mundo. Nós podemos fazer a leitura dessa imagem, vendo que os relevos estão todos marcados a partir... O nosso ponto de início de marcação do relevo o ponto zero dele é o mar. Nós usamos o mar para verificarmos qual a altitude de cada relevo. E aqui nós temos as maiores altitudes, que são as manchas marrom, que ficam no centro-sul da Ásia, do continente asiático, as planícies, que são as áreas verdes e amarelo claras, que estão espalhadas pelo globo. Então, nós temos a imagem do globo terrestre aí. Nós temos o salgado e sem vida, que é o Mar Morto, que banha Israel, Jordânia e Cisjordânia, e é a maior depressão do globo. Nós vamos ver que depressão é um tipo de relevo, tá? Nós temos o teto do mundo, onde estão os maiores picos do mundo, ficam na cordilheira do Himalaia. O Himalaia está no Nepal, no continente asiático, um complexo montanhoso localizado no coração da Ásia, tá? No continente asiático. Aí nós temos as altitudes. O que são altitudes? Nós vimos na aula passada que são as alturas dos lugares. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo uma leitura cartográfica do mapa mundi, para nós entendermos como que se organizam os relevos no mundo, tá? Aí nós temos os sedimentos acumulados, as cordilheiras oceânicas, o berço das águas e nas profundezas do oceano. Então, os sedimentos acumulados são as planícies amazônicas, é uma faixa de terra que acompanha o rio Amazonas e se torna mais larga quando chega na foz, na ilha do Marajó. Nós temos as cordilheiras oceânicas, a dorsal mesoatlântica, que forma uma cadeia de montanhas que se estende de norte a sul no Oceano Atlântico. Nós temos o berço das águas, que é o planalto dos grandes lagos e abriga as nascentes das duas maiores bacias hidrográficas do continente, a do rio Congo, a maior em volume de água, e a do rio Nilo. E nós temos nas profundezas do oceano, o local mais profundo dos oceanos, e a Fossa das Marianas, um enorme vale submarino localizado a leste das Ilhas Marianas, no Oceano Pacífico. Então, nós fizemos uma leitura cartográfica do mapa mundi em relação aos relevos que demarcam o nosso planeta, tá certo? Nós temos aí as formas de relevo que existem na superfície terrestre, que são resultado dos agentes internos de dentro e os externos, que são os de fora, da natureza ao longo de milhões de anos. Todas essas modificações, lembrando, não foram feitas da noite para o dia. Elas aconteceram ao longo de muitos e muitos anos. Então, são milhões e milhões de anos para que elas estejam como elas estão hoje. Essas modificações vão acontecendo ao longo dos anos. E essas modificações, elas sofrem resultados de ações que são internos e externos, tá? Ou seja, de dentro e de fora, tá? Do planeta, do continente, tá certo? Na sequência, nós vamos para as principais formas de relevo. E aí nós vamos entender
ainda na página 100, que nós temos, bem aí no primeiro parágrafo, quando vocês lerem aí, vocês vão ver que nós temos 4 formas de relevo, que são planaltos, depressões, montanhas e planícies. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês a definição de planalto. Planalto é a superfície mais antiga que existe, é a formação de relevo mais antiga que existe. Por ser mais elevado do que os terrenos vizinhos, é a forma de relevo mais desgastada pela erosão, ou seja, os planaltos mais perdem do que recebem sedimentos. Os planaltos podem apresentar-se como serras, morros e chapadas. Então, professora Rose, o que são planaltos? Todas as vezes que a gente diz que vai sair de férias e vai para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, nós estamos indo para um planalto aqui na região centro-oeste. Chapada dos Veadeiros é um planalto. Quando nós vamos para serras no Rio de Janeiro, Serra de Petrópolis no Rio de Janeiro, por exemplo, as serras de Petrópolis também é um tipo de planalto. Quando nós vamos a um morro, como o Morro do Além em Goiânia, tem um morro aqui em Goiânia que chama Morro do Além, onde você vê toda a cidade de Goiânia, também é um planalto. Então, os planaltos são as superfícies mais antigas da nossa história e elas se apresentam como serras, morros e chapadas, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. As serras são terrenos elevados, ondulados e com fortes desníveis. Os morros são montes de elevações suaves, como é o caso do Morro do Além. Ele é uma elevação suave, não é muito íngreme, ou seja, não é muito alto, mas é uma certa elevação. Tanto é que quando você sobe no Morro do Além, em Goiânia, por exemplo, você consegue ver toda a cidade de Goiânia. A serra, por exemplo, as serras de Pirenópolis, nós temos aqui Pirenópolis, que é rodeado por 43 serras. Que é rodeado por serras, não são 43 serras, houve um engano aqui, são 43 cachoeiras, que é cercado por serras. Pirenópolis. Pirenópolis, por exemplo, é uma cidade serrana. E aí, essas serras que aparecem em Pirenópolis são terrenos elevados, terrenos mais altos, tá? As chapadas apresentam o topo plano com uma abrupta queda, lembrando o formato de uma mesa. Por exemplo, Chapada dos Veadeiros, por isso que se chama chapada, porque é chapado mesmo, tá? Como se fosse uma tábua, como se fosse uma mesa, por isso que se chama chapada. E aí ela apresenta um topo plano. Lá em cima, quando você consegue chegar no topo dela, lá em cima da chapada, você vai ver que ela é plana. Dá para você caminhar lá em cima num lugar plano, num lugar reto. Por isso é chamado de chapada. Nós temos aí a imagem, que é a vista do Grand Canyon, no Parque Nacional do Grand Canyon, Planalto do Colorado, nos Estados Unidos, em 2018. Tá? Essa imagem aí. Na sequência, nós temos as planícies. O que são planícies? Planície é a forma de relevo plana, o próprio nome diz, planície, plana, né? É a forma de relevo plana ou com pouco ondulações, formada pelo acúmulo de sedimentos, transportados sobretudo pelo vento e pela água. Então, as planícies, elas são formadas por sedimentos que se acumulam, transportados pela água e pelo vento. Tá? Que são fenômenos naturais, que são fenômenos da natureza. Eles vão se acumulando e vão formando as planícies. Então, quando você caminha por uma planície, você consegue ver o horizonte. Não tem as ondulações como é numa chapada, como é num morro, como é numa serra. Uma planície é um lugar que você consegue ver o horizonte, ver além. O próprio nome já diz pra gente, planície, plano, né? Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos lá então. A depressão é uma área rebaixada em relação às áreas vizinhas, como planalto e planícies, ou em relação ao nível do mar.
A depressão, ela está abaixo do planalto e abaixo das planícies. Por quê? Porque o ponto mais alto que nós temos no planeta são os planaltos. E abaixo dos planaltos nós temos as planícies. E abaixo das planícies nós temos a depressão. Então a depressão está abaixo das planícies. Porém, nós precisamos entender que ela está abaixo das planícies em relação ao nível do mar. Todos os relevos são medidos, as suas altitudes são medidas em relação ao nível do mar. Isso a gente não pode esquecer. Então, repetindo, a depressão é uma área rebaixada em relação às áreas vizinhas. Quais são essas áreas vizinhas? Os planaltos e as planícies. Quem vem primeiro? Quem é o mais alto e mais antigo? Os planaltos. Depois nós temos as planícies, que são planas, que nos permitem ver os horizontes, né? Nós conseguimos enxergar longe através das planícies. E depois vem a depressão, que está abaixo das planícies, certo? Na sequência, nós vamos poder ver aqui. Aqui nós vamos ver o quarto tipo de relevo, que são as montanhas. É a forma do relevo mais recente na Terra, o nosso caçula, o relevo caçula. Um conjunto de várias montanhas forma uma cordilheira. Então, o conjunto de várias montanhas deram origem à cordilheira. São nelas que existem os picos mais elevados do planeta, ou seja, os picos mais altos do planeta. No Brasil, nós não temos esse tipo de relevo, não existe montanhas aqui no Brasil, tá? Aqui nessa foto que vocês estão vendo, nós temos o Monte Everest, que está na cordilheira do Himalaia, o Himalaia no Nepal, no continente asiático. Esse é o pico mais elevado do mundo, tá? Essa foto aí está mostrando pra gente um dos picos mais elevados do mundo, tá? Que é a cordilheira do Himalaia, lá no Nepal, tá certo? Vamos lá então. Agora nós vamos ver o que tem a ver relevo com sociedade. Quais as influências da sociedade em relação a esse relevo, né? O que tem a ver isso? O ser humano, ele modifica as formas de relevo para atender às necessidades dele. Como em tudo na vida, o homem transforma a matéria-prima para sua subsistência, para sua sobrevivência. Isso para subsistir ou para acumular riquezas. Nós aprendemos isso nas nossas aulas. Uma das formas que o ser humano utiliza da natureza são modificando os relevos, né? E quais modificações são essas? Nós temos aí um tipo de modificação que a gente pode ver, que são as criações dos túneis, né? Olha esses túneis aí. Para que será que esses túneis servem? Né? Nós temos aí esses túneis que são importantes na nossa sociedade, para que a gente faça o quê? Para que a gente possa transitar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? Para que a gente possa transportar mercadorias, para que a gente possa ir e vir. Então, o homem, de acordo com as necessidades que ele vai criando socialmente, ele cria essas necessidades, e essas necessidades, elas se tornam necessidades mesmo. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai construindo benefícios, ele chama de benefícios, e esses benefícios vai diminuindo distâncias, né? E uma dessas formas são as construções de rodovias. Para isso, eles precisam perfurar as encostas das serras e construir túnel, como é o que eles fizeram aí, pelo qual a rodovia atravessa a elevação do terreno, no caso. O que ele faz? Ele tem que atravessar dentro desse relevo, ele fura esse relevo. Nós temos aí esse relevo ele foi perfurado até sair do outro lado para a formação desse túnel. Então, nós temos essa demonstração aí, tá? Na sequência, nós temos outras imagens interessantes
que a sociedade foi criando necessidade para a modificação desse relevo, que são as atividades como construção de moradias nos relevos. Nós temos a primeira imagem de uma casa que foi construída num lugar elevado, num tipo de relevo. Essa casa foi adaptada para ser construída nesse espaço. Nós temos vias de circulação na segunda imagem, que foi feita no relevo também. Vocês podem ver que nós temos as vias de circulação em cima do relevo, dentro do relevo, que é a formação do túnel, aí nessa segunda imagem, né? Na terceira imagem nós temos um outro tipo de utilização do relevo, que é para produção da agricultura. Aí o que eles fizeram? Eles adaptaram esse relevo com curvas de níveis para poder plantar. Eles fizeram as curvas de níveis para o plantio. Aqui na quarta imagem embaixo, aí do lado esquerdo de vocês, outra demonstração de construção de vias, onde vocês podem ver os tipos de vias que foram construídas e as perfurações dos relevos para que essas vias fossem construídas através dos paredões, onde a gente passa quando a gente está viajando de carro, por exemplo, de ônibus. Você pode ver que nós temos os paredões aí que são construídos. Isso aí tudo eram relevos. Eles furam e constroem vias, tá? Outra foto, outra imagem que nós temos aí embaixo, a segunda imagem no meio aí, nós temos um tipo de mineração, que é outro tipo de utilização que a sociedade acaba criando para subsistência e para acumulação de bens também, que é a mineração, e que faz um estrago tremendo na natureza, né? Então eles vão perfurando em busca de minérios, e olha aí o que acontece. Nós vamos falar sobre isso. A terceira foto embaixo aí também, que no caso é a sexta foto, se nós contarmos da primeira para a última, é a sexta foto, um caminhão transportando minérios que já foram extraídos aí desse espaço, que é um relevo, né? Um tipo de relevo de onde foi retirado esse minério aí que eles estão tirando e estão transportando para comercializar. Então, tudo isso aí é ação do homem, são ações que o homem cria para que isso vire necessidade e atenda às necessidades da sociedade. Por isso que a gente chama de relevo e sociedade. São ações humanas que modificam o nosso relevo para benefício próprio, para subsistência e para acumulação de riquezas, tá certo? Na sequência, nós temos outros tipos de relevo que os seres humanos precisam adaptar suas atividades de acordo com o relevo, como acontece com alguns cultivos agrícolas em terrenos íngremes, que são altos, e planos. Então, esse aí é outro tipo de imagens que eu trouxe para vocês, para a gente ver que ao criar necessidades, o homem também precisa adaptar essas necessidades e criar atividades que possam ser adequadas ao tipo de adaptações que eles precisam para poder subsistir. E aí a agricultura é um tipo de cultivo que eles precisam ter adaptações para que ela se realize. E como os terrenos íngremes são difíceis, eles criam alternativas para poder plantar nesses terrenos. Aí eles vão estudar formas, como a curva de nível é uma delas, como vocês veem na primeira imagem do lado esquerdo, para poder plantar e comercializar. E os terrenos planos, eles vão trabalhar também em terrenos planos, mas na grande maioria, as pessoas que vivem, como por exemplo, as que vivem aqui mencionando para vocês os países asiáticos, como por exemplo as Filipinas e a China, eles têm uma técnica de terraceamento, que é uma intervenção humana em terrenos acidentados, ou seja, cheio de curvas, cheio de
como que eu vou explicar para vocês? São terrenos de lugares altos e baixos, vou colocar assim, que é uma intervenção, essa intervenção humana em terrenos acidentados, transformando-os em degraus para o cultivo particularmente do arroz, que é um produto muito cultivado pelos chineses, por exemplo, pelos filipinos, tá? Então, eles cultivam muito o arroz. No Brasil, a Embrapa, ela está adaptando a técnica do terraceamento para a realidade do nosso clima aqui, que é o clima tropical, tá certo? Então, o terraceamento da lavoura é uma prática de combate à erosão fundamentada na construção de terraços com o propósito de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas. Então, esse terraceamento é uma invenção asiática que também está chegando aqui no Brasil, que nós também estamos usando, tá bom? Essa prática deve ser utilizada concomitantemente com outros países adeficadas, são formas de manejo ou tratos com manipulação do solo, como por exemplo a cobertura do solo com palhada, colagem, adubação, fertilizantes balanceadas e com práticas de caráter vegetativo, por exemplo, rotação de culturas com plantas de cobertura e cultivo em nível e em contorno. Então, essas práticas são todas para o controle da erosão, tá certo? Aí, na sequência, nós temos os tipos de impactos. Aí eu pergunto para vocês, que tipos de impactos podem ser causados pela construção de uma grande rodovia pela atividade da mineradora? E aí, esses impactos, eles são terríveis, né? Para nós, seres humanos, para a natureza. E aí, atingindo a natureza, atinge a todos nós, porque nós dependemos da natureza. A primeira imagem mostra a rodovia começando a ser construída e a devastação dessa rodovia, abrindo estrada para a construção dessa rodovia, e a segunda imagem já a rodovia formada. Aí eu peço para que vocês pensem, quantas árvores foram derrubadas, olha o caminhão com toras de árvores nele, e aí eu pergunto para vocês, quantas árvores foram derrubadas, quantos bichos morreram aí nesse espaço, né? Quantas árvores nativas desapareceram desse espaço? Há córregos que tinham aí nessa região que vão secar por causa da vegetação nativa. O asfalto que vai passar nessa rodovia aí, o que vai acontecer com as pessoas que vão viver aí, que tipo de água vão beber. Então, tudo isso eu convido vocês a pensarem, tá? Aqui nós temos um outro exemplo também do homem criando necessidades de construir, de diminuir distâncias. Olha o que ele faz. Ele entrou nesse espaço, destruiu vegetações e olha onde ele construiu rodovias. Em cima desse relevo aí, olha a altura que está essa construção. O que será que ele devastou para construir tudo isso daí? Aí eu peço que vocês reflitam, pensem, tá? Olhem direitinho e façam uma análise do tamanho da destruição da natureza que foi feita em relação a essa construção. Façam um estudo das duas imagens aí para a gente voltar a conversar na próxima aula, tá? Aqui nós temos algumas formas de interferência, de convivência na relação entre sociedade e o relevo. E o homem não para por aí. O homem não tem medo. O homem entra, constrói, mora, usa, usufrui e destrói ao mesmo tempo. Então, a primeira imagem mostra várias construções em vários tipos de relevo, né? Nós estamos vendo aí. Na segunda imagem, fogo, eles queimam, eles destroem, eles constroem em lugares que a gente nunca imagina que podem viver pessoas, eles constroem, moram. E aí a gente pensa, até onde vai a necessidade humana, a coragem humana, a necessidade de acumulação de bens e a sobrevivência de cada um em relação ao acúmulo de bens e a produção do capital, né? A gente pergunta e analisa com essas duas imagens aí, certo, crianças? Eu peço que vocês olhem, façam a leitura das imagens
porque a gente vai encerrando a aula por aqui. E eu termino com vocês desejando que vocês tenham um dia da criança maravilhoso. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida. Que dia é esse? Todos os dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e curtam bastante os seus dias.